Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa. Hoje recebendo aqui o Dr. André Neri, ele otorrinolaringologista. Você está vendo que eu aprendi a falar e que o nome vai para um mineiro lá do interior de Minas Gerais. Isso é um nome, um palavrão realmente para a gente falar. Nós estamos conversando sobre Covid, mas é claro, sobre aqueles assuntos relacionados a esse ramo da medicina, que é tão importante, que eu acho que todos nós um dia já tivemos e recorremos a eles para esse tratamento. Hoje, doutor André, muitos jovens passam o dia com aquele fone no ouvido, muitas vezes no último volume, e isso com certeza vai trazer algum tipo de malefício, não? Sim. Quanto maior o volume, né, a intensidade sonora que a gente percebe, menor tem que ser o nosso uso do aparelho. Então, para os jovens que gostam de música muito alto, ele poderia ficar ali uns 5, 10 minutos só ouvindo, né? Mas eles passam normalmente 1, 2, 3, 10 horas com aquilo no ouvido. O que isso pode trazer de prejuízo para o ouvido dessas pessoas? Ou não ataca só o ouvido, ataca o sistema nervoso como um todo? Basicamente o ouvido. É o que a gente chama de perda induzida por ruído, né? Tem uma sigla chamada PAIR. É uma doença estabelecida, a gente já tem estabelecido o tempo pela intensidade sonora, eles são inversamente proporcionais. O que é importante que a gente passe para a juventude é que eles têm que aprender a escutar mais baixinho para poder usar mais tempo, né? Mas isso é quase impossível, né? É difícil. E você recebe em sua clínica, em seu consultório, muitos jovens já novos com esse problema de audição, afetado exatamente pelo uso indevido dos fones de ouvido? Sim, mas o que acontece? É uma doença progressiva, né? No sentido de que você vai acumulando lá para frente. Então, o que eu costumo dizer é que seu ouvido é uma poupancinha, você tem que poupar agora para lá na frente você não ter uma perda importante. Ainda em relação, doutor André, a essa questão do uso do fone de ouvido, é claro que a tendência é que com o passar do tempo, piora a situação auditiva desse jovem. Mas é claro que se ele não prevenir agora, porque a tendência natural é que quanto mais idoso a gente vai ficando, a audição normalmente vai perdendo o som daquilo que a gente tem no dia a dia. Então, quem não previne hoje, usa o fone de ouvido muito alto ou várias horas do dia, tem a tendência de poder ficar surdo? Tem. A partir dos 60 anos, todo mundo começa a ter uma perda de audição natural. As células vão envelhecendo, vão morrendo e a gente vai tendo uma perda auditiva. Se você teve um histórico anterior bem grande de ruído, né, de traumas, né, histórico familiar, então esse processo ele pode ser antecipado ou ele pode andar mais rápido e a perda ser mais severa do que imagina. Então, o senhor diz que a partir dos 60 anos de idade, isso pode acontecer a perda, você começa gradualmente a perda da audição. Naturalmente. Uma pessoa, um jovem, uma criança, um adolescente que usa o fone de ouvido várias horas por dia, pode perder aí pelo menos uns 5, 10 anos de qualidade de vida na audição? Com certeza. E assim, hoje nós temos agora as escolas com fone de ouvido, o teletrabalho com fone de ouvido. Então é muito importante a gente orientar a todos, né? Não só aqueles que gostam de música muito alto, mas que a gente possa colocar o fone de ouvido um pouco mais baixo ou deixar uma caixinha onde a gente pode aumentar, mas não fica tão exposto ao ruído, porque lá na frente vai ser cobrado. Agora, essa questão da perda de audição, se eu tenho, a idade vai passando, até voltando aqui um pouquinho na pergunta, nos olhos, o tempo vai passando, vem a catarata, vem esse negócio soltinho, eu posso fazer uma cirurgia e melhorar novamente a visão. Acontece alguma coisa que eu posso fazer com o passar do tempo para resolver essa questão da audição? Já estou perguntando já uma consulta grátis, porque eu estou chegando aos 60 anos de idade. Hoje já tem algumas coisas que eu não gosto de ouvir. Por exemplo, quando me cobra, eu já estou surdo, não quero ouvir. Isso é bom. Mas é possível fazer isso, doutor André? Ter algum tratamento para aumentar o tempo, vamos assim dizer, de uso da audição?
Com certeza, se a gente cuidar bem desde cedo, a gente vai ter mais tempo de uma qualidade auditiva melhor. Agora, se a gente já tem necessidade de ter uma qualidade melhor e não está ouvindo tão bem, o primeiro passo é o aparelho auditivo, é a prótese auditiva individual, é aquela que em vez do óculos a gente vai colocar o aparelhinho, que é mais discriminado do que o óculos, sendo que eles são a mesma coisa. É interessante isso, né? Mas tem coisas que já faz parte da personalidade. Eu uso óculos desde criança e nunca quis tirar, apesar que tem cirurgia que pode ajudar no meu caso, sim, a tirar o óculos, mas acaba fazendo parte da personalidade. E realmente, quando alguém usar o aparelho auditivo, pouca gente gosta de usar, né? Coitado, ele usa aparelho, que triste, né? Mas é pejorativo, sendo que é algo maravilhoso, porque traz a pessoa de novo ao mundo dos ouvintes. E é interessante isso, que ninguém reclama de quem usa óculos, né? A não ser que o óculos fosse aquele fundo de garrafa, que nem existe mais hoje, que pegava muito do pé da gente quando a gente era criança. Ainda é possível reverter essa situação da perda de audição em jovens que não se conscientizam que o mau uso desses fones de ouvido, da música alta, os sons altos, é possível reverter isso ainda enquanto ele é jovem? Infelizmente não. Depois que a doença começa a se instaurar, essa perda auditiva ela não retorna. Então, assim, se a gente não se cuidar quando é mais novo, não se cuidar tanto em sons, tanto no seu trabalho, né, marceneiro, empilhador, pessoas que trabalham com ruído, se não souber se cuidar, vai ter dificuldade lá na frente. Aí você disse uma coisa muito importante, doutor André, que é essa questão de quem trabalha com ruídos, máquinas pesadas de uma maneira geral, onde tem muitos ruídos, é preciso exigir aí os equipamentos de proteção individual, fazer valer o direito desse trabalhador, né? É obrigatório o uso, existe lei para que ele use e se não usar ele pode ser demitido por isso. É um direito e um dever, mas muitas vezes o trabalhador não quer usar, não aproveita do direito que ele tem. Mas ao mesmo tempo também, é claro, o empregador ele pode ser penalizado pelo não fornecimento desses equipamentos de proteção, né? Sim, tem que ser denunciado. E acontece muito em seu consultório, nos seus atendimentos ao longo desses 20 anos de profissão, de pessoas que perderam a audição pelo uso indevido, por exemplo, de fones de ouvido, ou por não uso de equipamentos de proteção, daquele que é um trabalhador de perder a audição pelo descuido dele ou do empregador? Vou te dar um exemplo muito fácil de entender, motorista de coletivo. Antigamente aqueles ônibus tinham um motor lá na frente e quando você vai fazer o exame dele, ele perdeu mais de uma audição de perto do motor do que do outro lado, né? Ele é obrigado a dirigir e ele não pode usar. Então eles têm que fazer, o trabalhador ele tem que fazer exame seriado para ver se ele tem perda ou não e se já aconteceu essa perda. Então é importante ter um programa de prevenção dentro das empresas para que a gente possa ir acompanhando já no primeiro instante que começar a perda. Agora, aí surge uma questão exatamente nesse sentido, que se o trabalhador, você citou dos ônibus, que tinha também um grande problema da coluna desses mesmos motoristas, e na perda da audição, se é por culpa do empregador, além do direito a benefícios previdenciários, de aposentadoria, ele pode receber até indenizações se a culpa foi do empregador, né? É uma coisa interessante que é bom você falar, estou falando como advogado, estar atento. Mas a melhor coisa não é o dinheiro que você vai receber, ainda é aquilo que você possa fazer para prevenir, para que você não perca a audição, porque não há dinheiro no mundo que substitua a perda de alguns órgãos vitais do nosso corpo, especialmente quando se trata da visão, da audição, de qualquer outro sentido. Doutor André, quais são os problemas mais comuns que você atendia antes da pandemia e que agora mudou depois da pandemia? Qual é esse paralelo que o senhor faz do antes e do depois do seu paciente, de quem lhe procura na clínica? O que a gente mais sente falta no consultório são das crianças, que elas não estão indo mais à escola, não estão indo mais à creche, e aí elas deixaram de vir ao consultório, né? A maioria das crianças realmente pararam de adoecer,
porque não está tendo aquele contágio. A imunização na escola, né, daquele pessoa a pessoa, isso tem diminuído bastante. O que não deixa de ser interessante. Algumas crianças, como eu, iria só para pegar um atestado médico para não ir. Agora é claro que isso tudo, com o tempo, vai voltar à normalidade, especialmente porque tem coisas que não dá para fazer pela telemedicina, né? O exame, de uma maneira geral, não pode fazer. Você acha que isso, a tendência é voltar logo ou ainda está muito longe de voltar o que era antes? Por ser uma doença nova, a gente aprendeu bastante, mas a gente vê essa nova onda acontecendo ali na Europa, então a gente começa a ficar receoso se a mutação do próprio RNA viral, né, se reinfecção, se o hospedeiro, a gente não cria imunidade a isso. Então a gente vai demorar aí mais alguns meses ou poucos meses para entender essa doença e ver o que vai acontecer. Porque à medida que o tempo vai passando, parece que quando pensa que está resolvido, já está falando na segunda onda, em outros países, não é diferente aqui no Brasil, e fatalmente vai acontecer aqui no Distrito Federal. Também, infelizmente, do que está acontecendo. De alguma outra forma, doutor André, as pessoas agora estão mais atentas àquilo que acontece no ouvido, na boca, no nariz, com tudo isso com Covid? Estão mais atentos com esse cuidado? Sim. O pessoal já está preocupado, os pacientes já estão preocupados em ser Covid. Então, qualquer doença, dor de cabeça, qualquer tosse, qualquer estado gripal, ele já quer te procurar para tirar essa dúvida, para saber se realmente é uma sinusite, se é um Covid, se é uma gripe comum. Alguém quer consultar com você, doutor André? Como é que eles fazem para te encontrar? Eu trabalho aqui no Hospital Santa Marta, Clínica Otto. Eu tenho minhas redes sociais, dr.andreneri. Também a gente traz muita informação, muita coisa importante e educativa para estar informado e saber dessas doenças do cotidiano da otorrinolaringologia. É isso, até vale a pergunta também. Você passa informações através das suas redes sociais, é isso? Sim. Algum videozinho ou não responde perguntas? Como é que funciona? Tem as doenças habituais e dúvidas também que a gente coloca, a gente já informa. Então sempre tem inovações e sempre tem coisa bem importante, prática para a vida na otorrinolaringologia. Pois é, o nome é tão grande, tão difícil, que eu não vou ousar repetir ao final do programa, já que no início do programa eu já atropelei na língua, mas é simples entender isso. Afinal de contas, eu estou vindo da grande capital das Minas Gerais, Patos de Minas, e lá nós temos um linguajar diferente, não esses tão comuns aqui usados pelo doutor André, mas fica aqui, gente, o nosso agradecimento. Muito obrigado, doutor André. Obrigado por estar aqui, obrigado a todos. Gente, permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Até daqui a pouco.